Oi pessoal, hoje eu vim gravar para vocês a correção de atividades da aula programada 3. Vou separar em duas partes, essa aqui vai ser a primeira. Então, na aula 3 a gente viu as operações com conjuntos. Nessa correção eu gostaria que vocês corrigissem e caso ficassem com dúvidas é só entrar em contato comigo. Vamos começar com a número 1. Aqui nós temos, considere os conjuntos x, y e z e determine. A letra A, ele quer a união do x e do y. Então, eu vou verificar aqui na imagem, o x é esse que está em roxo e o y é esse que está em laranja. Então, a união nada mais é que eu juntar eles, né? Então, 1, 2 e 4, e eu não posso esquecer do 3. Se eu quiser, vamos colocar na ordem aqui para ficar certinho. Pronto. 1, 2, 3 e 4. Essa seria a união do x e do y. Y união z. O z é o verde aqui, ele engloba o número 3 e o número 5. E o y é o número 1. Então, vou fazer a junção aqui, número 1, 3 e 5. Agora, z união x. O z é todo esse, o x é todo esse. Vocês viram que ele tem em comum o número 3. Eu não vou repetir ele. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. É 1, 2, 3, 4 e 5. Em ordem crescente daí. Agora, ele quer a união de todo mundo. A união do x, do y e do z. Também podemos verificar que são todos eles aqui. Só cuidado para não repetir. 4 e 5. Feito. Agora, letra E, x menos o y. Bom, o x é esse em roxo, menos o y. Então, eu tenho que tirar o número 1. Nesse caso, quem é que vai sobrar? Vai sobrar o 2, o 3 e o 4. O y eu tenho que deixar de fora. Agora, no F, ele quer a intersecção de x e z. A intersecção é o que eles têm em comum. Nesse caso, é o número 3. Vou colocar aqui. E agora, ele quer a intersecção do y e do z, que nada mais é o conjunto vazio. Vamos colocar o conjunto vazio aqui. Pronto. Então, esse foi o número 1. O número 2 fala, então, considere os conjuntos P, I e M e determine, então, as operações. Para ficar mais fácil, a gente tem que pensar, então, eu botei uma dica aqui. Pense quem são esses conjuntos. Se ajudar na visualização, crie um diagrama também. Nesse caso, eu vou só escrever aqui, ó. X tal que x é um número natural par. X tal que x é um número natural ímpar. Então, eu tenho que escrever quem são os números naturais ímpares. E x é um número natural múltiplo de 10. 0, 10, 20 e assim por diante. Então, eu vou vir aqui e vou escrever, ó. Escrevi todos eles. Eles são conjuntos infinitos, então eu coloco reticências aqui no final. E agora eu vou começar a operar com eles. A letra A fala P intersecção com M. É o primeiro com o último aqui. Intersecção é ver o que eles têm em comum. Eu posso ver que eles têm o 0. Depois, ele vai ter o número 10 também aqui. Então, eu vou acrescentando. Depois do 10, eu vou ter o 20 nos dois. O 30 e assim por diante. Porque o conjunto P são os números pares. Então, eu sei que esses números vão estar e também eles são múltiplos de 10. O próximo é P intersecção com I. Bom, ele está dizendo que eu vou ter que fazer a intersecção, ver o que eles têm em comum. Números pares e números ímpares. Eles têm alguma coisa em comum? Não. Então, nesse caso, vai ser o conjunto vazio. E intersecção com M. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui são números, o I é números ímpares e o M números múltiplos de 10. E os múltiplos de 10 são todos pares. Então, nesse caso também, eles não vão ter nenhuma intersecção
e é o conjunto vazio. O último, eu vou ter que primeiro fazer essa união, P união com I, nada mais é que juntar os dois conjuntos. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai ter nada mais é que todos os números naturais. Já depois, eu vou ter que fazer a intersecção com M, pegar o que eles têm em comum com o conjunto M. Nesse caso, o que eles vão ter em comum é os múltiplos de 10, que daí seria o conjunto M. Então, eu posso botar aqui também como sendo o próprio M, né? Que nada mais é que 0, 10, 20 e assim por diante. Número 3. Considere os conjuntos x, o y, número primo menor que 6, e o z, que são esses números aqui. E a gente tem que determinar todas essas operações aqui. Primeiramente, o único que eu vou ter que reescrever para a gente ter nessa forma de enumerar os números é o y. Então, aqui eu também vou criar um diagrama para facilitar a minha visualização. Aqui, por exemplo, já escrevi o número y, que seria um número primo menor que 6. Quem seriam eles? O 2, o 3 e o 5. E aqui eu fiz um diagrama, porque eu já verifiquei que eles têm números em comum. Bom, primeira parte é verificar aqui quem que eles têm em comum os 3. É o número 2, número 3, aqui também tem o 2 e o 3, aqui também tem. Então, esses aqui eu vou botar aqui no centro do meu diagrama, o 2 e o 3. Vou verificar agora o que o x e o y têm em comum, que seria esse espaço aqui. Bom, além do 2 e do 3, que já foi colocado aqui, eles não têm mais nenhum número em comum. Então, eu vou verificar o que o x e o z têm em comum. O x tem o número 1, o 2 e o 3 eu já coloquei ali, e tem o número 4. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o número 1 e o número 4. Próximo é o y e o z. O y e o z, eles têm em comum o 5. O 5 também é o único em comum aqui. Então, vamos colocar ele aqui. Depois, eu vou ver se sobrou algum outro número. Vamos verificar separado, então. O x, 1, 2, 3 e 4, já estão aqui. O y, 2, 3 e 5, também já estão aqui. E vamos ver quem é que faltou para o z. Faltou, vamos ver aqui. O 1 já está ali, o 2 também, 3 também, 4 sim, o 5 já está ali, faltou o 6, o 7, 8 e 9. Então, vamos colocar o 6, o 7, o 8 e o 9. Pronto. Feito isso, vamos determinar agora, então, aqui as operações. A letra A, então, nos informa que eu tenho que fazer x menos z. X menos o z. A gente pode ver aqui que todos os elementos pertencem a z também. Então, quando eu fizer uma diminuição, uma continha aqui de menos, né, a operação, não vai me sobrar nenhum conjunto, porque todos os do z eu vou eliminar. Então, nesse caso, é o conjunto vazio. Agora, ele quer saber o número de elementos desse conjunto aqui, da letra A, do x menos z. Nesse caso, vai ser 0. Agora, y menos x. Esse aqui, menos o número x. Então, eu vou ter que tirar quem? Eles têm em comum o número 2 e o número 3. Então, nesse caso, vai me sobrar só o número 5. Z menos x. Eu tenho aqui o conjunto Z, que seria todos esses, e eu vou ter que tirar os elementos de x. Então, eu vou ter que tirar essa parte aqui, ó. Vai sobrar quem? O 5. Vamos começar aqui a botar. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9.
Pronto, eu esqueci aqui também no de cima botar as chaves, né? Eu preciso colocar porque é um conjunto. Agora, ele quer a intersecção de x com z. X com z, o que eles têm em comum? Eles têm em comum essa faixa aqui, ó, que é o número 1, o 2, o 3 e o 4. Agora, ele quer, na F, o número de elementos da letra E, do x intersecção z, que são 4 numerozinhos, ó, 1, 2, 3, 4. Eles têm 4 elementos ali. E a letra G, ele quer a união de todo mundo. Então, eu vou ter que só colocar os elementos aqui, só cuidado para não repeti-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, terminamos a número 3. A número 4 diz o seguinte: descreva a parte pintada em cada diagrama por meio de operações de conjuntos, conforme o exemplo ali embaixo. Nesse exercício, tem várias maneiras de estar certo, porque o que importa, na verdade, é representar de forma correta o que a imagem está falando. Nesse caso aqui, ele representou da seguinte forma: ele pegou a intersecção de A com B e uniu com a intersecção de B com C. Mas ele deve retirar essa partezinha aqui interior, que seria a intersecção com todos eles, com A, com B e com C. Então, essa partezinha aqui no meio deles seria a intersecção dos três conjuntos. Bom, a letra A, eu vou ter que fazer da seguinte forma também. Eu já escrevi aqui para ficar mais rápido. Eu vou ter a intersecção de A com B, que seria essa parte aqui, a intersecção de A com C, que seria essa parte aqui, e a intersecção de B com C, que seria essa parte aqui. Mas eu também tenho que fazer essa intersecção aqui, que é dos três, que seria a parte central aqui deles. Então, dessa forma, é a escrita correta da letra A. A letra B poderia ser escrita dessa forma. Seria a intersecção de B com C menos a partezinha aqui pintada, porque se eu pegaria toda a intersecção, eu estaria pegando também essa partezinha aqui no meio, mas ela não está pintada. Ou eu poderia escrever a intersecção de B com o C menos todo o A, porque o A também entra aqui na intersecção dos três. Então, aqui eu apresento então para vocês duas formas de escrever a letra B. 5. Um hospital está avaliando os resultados de um tratamento com 50 voluntários, dos quais 12 sentiram dor de cabeça, 8 sentiram náusea e 4 sentiram dor de cabeça e náusea. Quantos voluntários sentiram dor de cabeça e não sentiram náusea? Quantos voluntários não sentiram dor de cabeça nem náusea? Então, a prof vai separar aqui para vocês em dois conjuntos, que seriam os que sentiram dor de cabeça e os que sentiram náusea. Vamos botar no diagrama de Venn para a gente conseguir perceber eles. Então, aqui, eu vou começar sempre pela intersecção entre eles, que seria dor de cabeça e náusea. Eu até separei aqui em vermelhinho, coloquei para vocês para a gente perceber. Então, começando pela intersecção, que seria essa aqui, ó. 4 sentiram dor de cabeça e náusea. Então, aqui eu já tenho 4 pessoas. Quem sentiu só náusea? 8 pessoas sentiram náusea, mas também está contabilizando aqui na intersecção. Então, eu tenho que fazer 8 menos 4, que vai dar 4. E agora, dor de cabeça. Foram 12, mas eu tenho que tirar da intersecção aqui que já está contando, que seriam aqueles 4 que sentiram os dois sintomas. 12 menos 4 dá 8. Agora, eu vou colocar no meu conjunto aqui, no meu diagrama. Ficaria dessa forma. O 4, que é esse aqui, o 4 da intersecção e o 8 aqui, que seria só dor de cabeça. E agora eu já consigo responder a primeira pergunta. Quantos voluntários sentiram dor de cabeça e não sentiram náusea? Seria só essa região aqui delimitada. Então, 8 pessoas. Agora, quantos voluntários não sentiram dor de cabeça nem náusea? Quantos não sentiram nada? Bom, eu tenho que lembrar de quanto foi esse tratamento, quantas pessoas foram tratadas. Foram 50 voluntários, então o meu total é 50.
Agora eu tenho que retirar esses sintomas aqui, que é do diagrama. Eu tenho que fazer menos 8, menos 4 e menos 4. São esses valores aqui, porque eles já estão separados. Fazendo essa continha, resultado dá 34 pessoas. Então, 34 pessoas não sentiram nenhuma 34 pessoas não sentiram nenhum sintoma. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu finalizo aqui a correção dos exercícios parte 1.